Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Cláudia Lima e hoje nós vamos fazer esse modelo de barrado, que é um modelo muito simples, muito fácil de fazer. Eu fiz utilizando a linha 100% algodão e a agulha 1,75 mm. Espero que você goste do nosso modelo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever e ativar as notificações. Tem vídeo novo aqui todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Então, agora, vamos ao passo a passo. Bom, pessoal, então, para iniciar, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo na ponta do tecido e vou fazer mais duas correntes. Dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado e assim eu formo meu primeiro caseado. Novamente, duas correntes, dou um espaço e faço um ponto baixo alongado, formando meu segundo caseado. Eu preciso de caseados múltiplos de 6 para dar certo. Então, eu vou casear aqui uma quantidade suficiente para fazer uma mostrinha com vocês. E daqui a pouco eu volto para a gente iniciar a nossa primeira carreira. Então, eu caseei aqui o suficiente para fazer uma mostrinha com vocês. Vou subir aqui, ó, 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 3 correntes de intervalo. Viro o meu trabalho para o avesso, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo do caseado e vou fazer um ponto baixo. Agora aqui, ó, dentro do próximo caseado, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, salto um ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço um ponto baixo. Dentro do caseado seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Assim, então, eu fiquei com uma argolinha aqui, ó. Então, agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes, salto um ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço um ponto baixo. Ficando novamente aqui, ó, com uma argolinha. Então, agora eu vou repetir aqui a sequência de 4 pontos baixos seguidos. Então, eu já tenho o ponto baixo que eu fiz sobre o ponto baixo do caseado. Eu vou fazer, então, 2 pontos baixos dentro do caseado e um ponto baixo sobre o próximo ponto baixo do caseado. E agora, eu vou repetir aqui as minhas 5 correntes, salto um ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, essa daqui é a minha carreira de repetição. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final e daqui a pouco, então, eu volto para a gente iniciar a nossa segunda carreirinha. Bom, pessoal, então, aqui, ó, já caminhei fazendo minha primeira carreira. No finalzinho, eu tenho aqui os 4 pontos baixos. Eu vou subir 3 correntes, laço meu fio, venho no ponto baixo que eu tenho aqui na ponta do tecido e vou fazer um ponto alto. Então, agora eu vou subir mais 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, viro o meu trabalho aqui, ó, para frente. E aqui dentro do intervalinho das 3 correntes, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Então, contando com as 3 correntes, eu terei um total de 5 pontos altos aqui no início. Laço meu fio, salto aqui, ó, todos os pontos baixos, venho aqui dentro da argolinha de 5 correntes e vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laço meu fio, volto para dentro aqui da argolinha e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, aqui eu tenho um lequinho dentro da argolinha. Laço meu fio, salto todos os pontos baixos, venho dentro da próxima argolinha e vou trabalhar outro lequinho. Então, eu faço 4 pontos altos.
2 correntes e mais 4 pontos altos. Assim. Então, eu vou trabalhando dessa forma até o final, sempre um lequinho de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos dentro de cada uma das argolinhas de 5 correntes que eu fiz na carreira anterior. Bom, pessoal, então terminei minha segunda carreirinha aqui, ó, fazendo os lequinhos. Então, para finalizar, eu venho aqui, ó, dentro do último intervalinho, vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos dentro do intervalinho de correntes. E agora eu vou fazer um ponto alto pegando a terceira corrente que eu fiz para subir, para deixar o meu trabalho bem reto. Agora eu subo então uma corrente, viro o meu trabalho para o avesso, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No ponto seguinte também um ponto baixo e um ponto baixo aqui, ó, no próximo ponto. Eu só não vou trabalhar aqui no último ponto de base. Vou fazer agora 4 correntes, laço meu fio, venho dentro aqui, ó, do intervalinho de correntes do meu leque. E aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do intervalinho de correntes do meu lequinho. Então, eu formei aqui um lequinho dentro do lequinho da carreira anterior. Faço mais 4 correntes e aqui eu tenho o meu próximo lequinho. Eu vou soltar aqui, ó, 2 pontos de base, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte também faço um ponto baixo. Cheguei dentro do intervalinho de correntes, eu vou trabalhar 3 pontos baixos aqui dentro do intervalinho de correntes. Um ponto baixo no próximo ponto e um ponto baixo no ponto seguinte. Então, dessa forma, eu tenho um total de 7 pontos baixos aqui, ó, trabalhados no lequinho. Vou subir agora 4 correntes, e essa quantidade de correntes que eu tô fazendo aqui, ó, para subir e para descer, depende muito do ponto. Se o seu ponto for mais apertado, você pode aumentar. Se o seu ponto for mais largo, você pode diminuir a quantidade de correntes, tá bom? Laço meu fio e agora eu vou passar para dentro do próximo intervalinho de correntes aqui, ó, do meu próximo lequinho, e vou trabalhar outro lequinho. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do intervalinho. 4 correntes para baixar. Agora, eu venho aqui no meu próximo lequinho, salto 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, também um ponto baixo. 3 pontos baixos dentro do intervalinho de correntes. Um ponto baixo no próximo ponto e um ponto baixo no ponto seguinte. Então, essa é a forma de trabalhar por toda a carreira, que eu vou intercalando. Em um lequinho eu faço um lequinho e no lequinho seguinte eu trabalho a carreirinha de pontos baixos. Vou seguir trabalhando dessa forma até o final e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então aqui, ó, para finalizar aí a minha terceira carreirinha, eu já fiz aqui o meu último lequinho e as 4 correntes para baixar. Salto um ponto de base, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo, no próximo ponto também um ponto baixo, um ponto baixo no ponto seguinte e um ponto baixo aqui no último ponto. Subo uma corrente, viro o meu trabalho aqui para frente, vou passar aqui para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto também um ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui, ó, 3 correntes, laço meu fio, salto 2 pontos de base, no terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto.
assim. Agora, eu passo aqui para dentro do intervalinho de correntes e vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes, volto para dentro do intervalinho de correntes e vou trabalhar mais 3 pontos altos. E um ponto alto aqui, ó, no próximo ponto. Assim. Agora, eu faço, então, 3 correntes. Tenho aqui a minha carreirinha de 7 pontos baixos. Eu salto o primeiro ponto. A partir do segundo ponto, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base, com exceção também do último ponto. Então, dessa forma, eu trabalho as minhas diminuições. Eu fico aqui com 5 pontos baixos seguidos. Faço 3 correntes, laço meu fio, salto 2 pontos de base, venho no último e faço um ponto alto. Dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer então mais 3 pontos altos. 2 correntes, volto para dentro do intervalinho e faço mais 3 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu faço 3 correntes para baixar, salto um ponto baixo. A partir do segundo, eu caminho fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada um dos pontos de base, com exceção também do último ponto. Então, dessa forma, eu fico com 5 pontos baixos seguidos. Então, essa é a minha carreira de repetição. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui minha carreira, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes, salto o primeiro ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, no ponto seguinte também faço um ponto baixo e um ponto baixo naquela corrente que eu fiz para subir. Subo uma corrente, viro o meu trabalho para o avesso, venho no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto de base e vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte também faço um ponto alto. E assim eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Cheguei aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes, volto para dentro do intervalinho, faço mais 3 pontos altos. E agora eu caminho fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Então, agora eu faço 3 correntes, salto aqui o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, um ponto baixo também no ponto seguinte e um ponto baixo no próximo ponto. Subo 3 correntes, laço meu fio e agora eu caminho fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada um dos pontos de base. Chegando aqui dentro do intervalo de correntes, eu faço um lequinho. Então, eu faço aqui, ó, 3 pontos altos,
2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do intervalinho. Agora eu caminho fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Faço 3 correntes, salto um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Um ponto baixo no ponto seguinte e um ponto baixo aqui no próximo ponto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira e daqui a pouco eu volto para a gente fazer nossa próxima carreirinha. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu faço aqui, ó, as 3 correntes. Salto o primeiro ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo e um ponto baixo também aqui, ó, no último ponto de base. Vou subir agora 2 correntes, viro o meu trabalho aqui para frente, faço um ponto alto no primeiro ponto, uma corrente. Salto o ponto de base, no ponto seguinte eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente. Salto um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma corrente. Salto um ponto, venho aqui no último, faço um ponto alto, uma corrente. Venho dentro do intervalinho de correntes e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, uma corrente. Volto para dentro do intervalinho, faço outro ponto alto, uma corrente. Ainda dentro do intervalinho, eu vou fazer mais um ponto alto, ficando assim, ó. Então, eu faço uma corrente, passo para o primeiro ponto de base, faço um ponto alto, uma corrente, salto um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma corrente. Salto um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma corrente. Salto um ponto, venho aqui no último e vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu laço meu fio, vou fazer aqui, ó, 2 correntes para baixar, salto um ponto de base, venho aqui no próximo, vou fazer aqui um ponto baixo, assim. Uma corrente, venho aqui, ó, no próximo, aliás, 2 correntes, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Então, da mesma forma que eu trabalhei aqui no meu primeiro motivo, eu vou trabalhar aqui nos próximos motivos, sempre trabalhando um ponto alto seguido de uma corrente. Aqui no primeiro lado, chegando no intervalinho, eu vou trabalhar 3 pontos altos separados por uma corrente e um ponto alto com uma corrente, saltando aqui, fazendo em um ponto de base, saltando um ponto seguinte. Então, essa daqui é a minha carreira de repetição. Eu vou trabalhar dessa forma até o final e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar nossa carreirinha de acabamento. Bom, pessoal, então já finalizei aqui a minha carreira. Aqui, ó, no finalzinho eu fiz as 2 correntes, saltei um ponto de base, no último ponto eu fiz um ponto baixo, mais uma corrente para arrematar. Que agora eu vou fazer aqui, ó, a minha carreirinha de acabamento, então eu vou trocar de fio. Então, eu venho aqui, ó, no ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, né? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, venho aqui dentro do intervalinho de 2 correntes, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, subo 2 correntes, laço meu fio, venho nesse ponto baixo, vou fazer meio ponto alto. Mais uma vez, eu volto nesse mesmo ponto de base e vou fazer aqui meio ponto alto. Agora, eu salto aqui, ó, o próximo ponto de base, venho dentro do intervalinho de correntes e faço um ponto baixo. 2 correntes, pegando aqui a alcinha do ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto e mais uma vez, passando aqui, ó, na alcinha do ponto baixo, vou fazer meio ponto alto. Passo para o próximo ponto, aliás, para o próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, 2 correntes, venho aqui, ó, na alcinha do ponto baixo,
eu vou fazer 2 meio ponto alto. Fiz aqui os 2 meios pontos altos, venho aqui dentro do próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Então, eu subo 2 correntes, volto aqui na alcinha do ponto baixo e faço aqui, ó, 2 meios pontos altos. Venho dentro do próximo intervalinho de corrente e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui por toda a volta do meu leque. Então, pessoal, caminhei fazendo aqui, ó, o acabamento no meu primeiro leque. Cheguei aqui, ó, dentro do último intervalinho de corrente, eu vou fazer apenas um ponto baixo aqui. Eu não vou fazer esses picozinhos de acabamento para não embolar. Então, aqui eu venho dentro do intervalo de 2 correntes, faço também apenas um ponto baixo, salto o ponto baixo que eu fiz entre os motivos, venho dentro do próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Agora, aqui eu já vou subir aí as 2 correntes, fazer os 2 meios pontos altos, salto um ponto de base, venho dentro do intervalinho de corrente e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui fazendo o acabamento no meu próximo motivo e também nos demais motivos, da mesma forma que eu fiz aqui no meu primeiro motivo. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, então, pra finalizar, eu fiz aqui, olha só, dentro do último intervalinho, eu fiz aí o meu picôzinho e fiz mais uma corrente para arrematar, aqui, ó, finalizando com um ponto baixo sobre o ponto de base da carreira anterior, mais uma corrente para arrematar. Agora, eu vou escondendo aqui, ó, o meu fio do arremate, passando aí por dentro dos pontos, das alcinhas aqui dos pontos. E depois é só cortar o excesso. Bom, então esse é o nosso modelo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a compartilhar o vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!